Uma mulher de joelhos no chão limpando a sala de um homem rico, quando de repente ele entra e a vê naquela posição vulnerável trabalhando, e nesse momento ele toma uma decisão que vai mudar a vida dos dois para sempre, mas não do jeito que você está pensando agora, porque o que aconteceu naquele dia foi tão pesado e tão errado, que quando a verdade veio à tona, a família inteira dele entrou em colapso, a esposa pediu divórcio na mesma hora, os filhos cortaram contato, e ele perdeu tudo que tinha, construído em 50 anos de vida. Mas o pior de tudo foi descobrir quem aquela mulher de joelhos realmente era, e por que ela estava ali naquela casa trabalhando depois de tudo que ela já tinha feito por ele no passado, sem ele nem saber. Então presta atenção nessa história porque ela vai te deixar com raiva, e no final vai te fazer chorar. Porque às vezes a gente maltrata exatamente a pessoa que já salvou nossa vida, e a gente nem faz ideia, e quando descobre já é tarde demais para consertar o estrago que fez. Terça-feira de manhã bem cedo, 6h30, bairro Morumbi em São Paulo. Casarão enorme de 3 andares com piscina e jardim. Amélia chega na casa onde trabalha há 3 anos como empregada doméstica. Ela tem 38 anos, mas parece ter 45 por causa do cansaço estampado no rosto. Magra demais porque às vezes pula a refeição para economizar dinheiro. Pele negra com manchas de tanto sol e produtos de limpeza. Cabelo crespo sempre preso num coque apertado que puxa a pele da testa. Mãos calejadas e ressecadas cheias de pequenos cortes de faca e queimaduras de fogão. Ela acorda todo dia às 4h30 da manhã. Pega 2 ônibus e um metrô para chegar até essa casa. Trabalha de segunda a sábado das 7 da manhã às 8 da noite. Ganha R$ 2.400 por mês. Mora num quartinho de favela em Paraisópolis com a filha de 15 anos. O sonho dela é ver a filha formada na faculdade. Então ela aguenta tudo calada. Humilhação, desrespeito, trabalho, pesado. Tudo para garantir o futuro da menina. Roberto Fonseca, 52 anos, dono de 3 concessionárias de carros importados, vale mais de R$ 20 milhões. Casado há 25 anos com Patrícia, tem 2 filhos já adultos estudando em universidades caras, mora nesse casarão do Morumbi que vale uns 8 milhões, tem BMW na garagem, relógio Rolex no pulso, roupas de marca, vida de rico, mas o cara é vazio por dentro, não respeita ninguém, trata todo mundo como inferior, principalmente quem trabalha para ele, empregada, motorista, jardineiro. Para ele são todos invisíveis, ele nem lembra o nome da Amélia direito. Chama ela de ô moça. Quando precisa de alguma coisa, reclama de tudo, deixa a casa toda bagunçada de propósito só para ela limpar de novo. Joga a roupa no chão sabendo que ela vai ter que pegar. E o pior é que ele gosta disso. Gosta de se sentir superior. Gosta de ter alguém servindo ele, limpando a sujeira dele, obedecendo às ordens dele, porque no fundo, ele é um homem pequeno que só se sente grande quando está pisando em alguém. Amélia chega todo dia, e a primeira coisa que faz é limpar a bagunça que Roberto deixa de propósito. Ele janta e deixa os pratos na mesa sabendo que ela vai lavar, toma banho e deixa a toalha molhada no chão do banheiro, troca de roupa e joga tudo no chão do quarto. Faz reunião em casa e deixa copos sujos espalhados pela sala. E toda vez que ela limpa alguma coisa, ele passa de novo só para sujar, tipo, ela acabou de passar pano na cozinha, e ele entra com o sapato sujo da rua, ela acabou de arrumar a sala, e ele senta no sofá comendo salgadinho e deixando migalha cair. Não é por acaso, é proposital mesmo. Ele faz isso para mostrar quem manda, para lembrar ela do lugar dela, e Amélia não fala nada. Abaixa a cabeça e limpa tudo de novo porque precisa desse emprego, precisa do dinheiro. Não pode perder esse trabalho, senão a filha dela não come. Então ela engole a raiva, engole a humilhação, engole o desrespeito e limpa, tudo em silêncio. A esposa do Roberto, a Patrícia, é pior ainda que ele. A mulher trata a Amélia como se ela fosse um cachorro. Nem olha na cara quando fala, dá ordem gritando do quarto. Ô moça, vem aqui. Ô moça, faz isso. Ô moça, faz aquilo. Nunca chamou ela pelo nome, nem uma vez em 3 anos. E o pior é que a Patrícia fica vigiando tudo que a Amélia faz. Se ela senta 1 minuto para descansar, a mulher já grita, não é para ficar parada não. Se ela vai beber água, tá bebendo água de novo? Se
Ela almoça. Nossa, você come muito, hein? A mulher conta até quantos pedaços de carne a Amélia coloca no prato. Isso mesmo. Ela fica de olho na comida que a empregada come, como se a comida fosse sair do bolso dela. Sendo que sobra comida todo dia naquela casa. Eles jogam fora mais comida do que a Amélia come em uma semana. Mas mesmo assim a Patrícia fica controlando, porque para ela pobre tem que passar fome mesmo. Pobre tem que trabalhar e calar a boca. E a Amélia aguenta tudo isso porque não tem escolha. Os filhos do Roberto são iguais aos pais. O garoto de 23 anos chega bêbado de madrugada, vomita no banheiro e deixa tudo sujo para Amélia limpar de manhã. A menina de 21 anos traz as amigas em casa, fazem festa na piscina, deixam lixo espalhado por tudo, copos quebrados, comida pisoteada, e no dia seguinte gritam com a Amélia porque a área da piscina tá suja. Tipo assim, eles mesmos sujaram, mas gritam com ela porque não limpou rápido o suficiente. E ela tem que ficar lá, de joelhos catando caco de vidro do chão, limpando o vômito, tirando o resto de comida do azulejo, enquanto eles dormem até meio-dia nos quartos com ar-condicionado, e quando acordam reclamam que o café da manhã não tá pronto ainda. Essa é a vida da Amélia. 3 anos aguentando essa família. 3 anos limpando, cozinhando, lavando, passando, sendo tratada como nada, como se ela não fosse gente, como se ela não tivesse sentimento, como se ela não tivesse nome. Mas nesse dia, terça-feira de manhã, tudo ia mudar. Amélia tá na sala de estar limpando o chão de mármore. A família toda ainda tá dormindo. A casa tá em silêncio. Ela tá de joelhos com um pano na mão esfregando o chão que já tá limpo. Mas a Patrícia mandou limpar de novo porque, segundo ela, ainda tava com marca. Então a Amélia tá ali, de joelhos, se abaixando, esfregando, as costas doendo, os joelhos doendo, suando mesmo com o ar-condicionado ligado. E de repente, ela ouve passos descendo a escada. Ela nem olha, porque já sabe que é o Roberto. Ele sempre acorda cedo para ir para a concessionária. E ela continua limpando, de costas para a escada, concentrada no trabalho, tentando terminar logo aquilo. E então, o Roberto chega na sala, vê a Amélia ali de joelhos no chão, de costas para ele, trabalhando. E ele para. Fica parado ali olhando ela por uns segundos. E nesse momento passa pela cabeça dele uma ideia, um pensamento horrível que ele nunca deveria ter tido. E ele toma uma decisão que vai mudar tudo. Roberto se aproxima devagar. Amélia nem percebe porque está concentrada limpando. Ele chega bem perto, para atrás dela, e fala num tom de voz estranho. Você trabalha bem de joelhos, hein? Amélia congela, sente um frio na espinha, fica sem saber o que fazer. O coração dela dispara. As mãos dela começam a tremer. Ela não vira para trás, não responde nada. Só fica ali paralisada de medo. E o Roberto continua. Deve ser acostumada com essa posição, né? E ri. Aquela risada nojenta de quem acha que pode tudo. Amélia fecha os olhos, respira fundo, tenta se controlar, tenta não chorar, e levanta devagar, pega o balde e o pano, e fala baixinho sem olhar para ele. Com licença, Dr. Roberto, vou terminar de limpar a cozinha. E sai dali o mais rápido que consegue, as pernas tremendo, o coração acelerado, os olhos cheios de lágrima. Ela entra na cozinha, fecha a porta, encosta na parede e deixa as lágrimas caírem. Porque naquele momento, ela entendeu que não era só desrespeito, não era só humilhação, era algo muito pior. Era algo que ela nunca imaginou que ia acontecer naquela casa, e ela não sabe o que fazer. Amélia passa o resto do dia evitando o Roberto. Quando ele tá na sala, ela vai pro quarto. Quando ele tá na cozinha, ela vai pro quintal. Ela não quer ficar sozinha com ele de jeito nenhum. E o Roberto percebe que ela tá fugindo dele. E isso irrita ele, porque para ele ela não tem direito de fugir. Ela é empregada dele. Ela tem que ficar onde ele mandar. Então ele começa a chamar ela de propósito. Amélia, vem aqui. Amélia, preciso falar com você. E toda vez que ela vai tremendo, ele inventa qualquer desculpa boba. Ah, esqueci o que ia pedir. Ou, ah, não era nada não. Só para fazer ela vir. Só para mostrar que ele tem poder sobre ela. Que ele controla ela. E isso vai acontecendo o dia todo, até que chega 6 horas da tarde. A Patrícia sai para a academia.
Os filhos não estão em casa. E Roberto e Amélia ficam sozinhos. E é aí que a coisa fica realmente pesada, porque Roberto chama ela na sala e fala que precisa conversar sobre o trabalho dela. Amélia vai até a sala com o coração na boca, as pernas fracas, querendo sair correndo dali, mas não pode porque precisa do emprego. Ela entra na sala e o Roberto está sentado no sofá. Ele aponta para a poltrona na frente e manda ela sentar. Senta aí que eu preciso falar com você. E ela senta na beiradinha da poltrona, as mãos suando, olhando para o chão. E o Roberto começa: Você sabe que eu pago seu salário, né, Amélia? E ela responde baixinho: Sei. Sim, senhor. E ele continua: Então você tem que fazer tudo o que eu mandar. Tudo. Você entendeu? E ela só balança a cabeça, sem falar nada, sem olhar para ele. E ele continua: Porque se você não fizer, eu posso arrumar outra pessoa que faça. Tem um monte de gente precisando de emprego, você não é insubstituível. E nesse momento, Amélia levanta a cabeça, olha nos olhos dele e fala com a voz firme: Eu faço tudo que o senhor manda. Limpo, cozinho, lavo, passo, cuido da casa inteira, trabalho de segunda a sábado. Chego cedo, saio tarde, faço tudo direitinho. E Roberto sorri aquele sorriso maldoso e fala: Mas tem outras coisas que você podia fazer também, né? Para garantir que vai continuar trabalhando aqui. E quando ele fala isso, Amélia entende. Entende perfeitamente o que ele está insinuando. E nessa hora a voz dela sai trêmula, mas firme. Eu vim aqui para trabalhar honestamente, Dr. Roberto. Se o senhor não está satisfeito com o meu trabalho, eu posso ir embora agora. E ela levanta da poltrona. Roberto também levanta, bloqueia a saída, fica na frente dela, e o clima fica tenso. Amélia com medo, mas firme. Roberto irritado porque ela está se recusando. E aí acontece algo inesperado. A porta da frente se abre. É a Patrícia que voltou mais cedo da academia. Ela entra e vê os dois parados ali, um na frente do outro. Ela percebe a tensão no ar e pergunta em voz alta: O que está acontecendo aqui? Roberto se afasta rápido e fala: Nada não, amor. Tava só conversando com a Amélia sobre o serviço. Mas a Patrícia não é boba. Ela conhece o marido. Ela sabe do que ele é capaz. Ela já desconfiava faz tempo, mas sempre fingiu que não via. E nessa hora ela olha para Amélia, vê o rosto da mulher, vê o medo nos olhos dela, vê as mãos tremendo, e entende tudo, entende o que o Roberto tentou fazer. E pela primeira vez em 25 anos de casamento, ela sente nojo do próprio marido. Nojo de verdade. Porque uma coisa é trair com mulher da mesma classe social. Outra coisa, completamente diferente, é tentar se aproveitar de uma empregada vulnerável, que precisa do emprego para alimentar a filha. Isso é baixo demais. Isso é podre demais. E nessa hora a Patrícia fala pro Roberto: A gente precisa conversar, agora. E fala pra Amélia: Você pode ir embora por hoje, pode ir. E Amélia não pensa duas vezes. Pega a bolsa e sai correndo daquela casa. Amélia chega em casa chorando. A filha dela, a Júlia, vê a mãe naquele estado e pergunta o que aconteceu. E Amélia conta tudo. Conta do Roberto, conta do que ele tentou fazer. Conta que vai ter que procurar outro emprego porque não pode mais voltar naquela casa. E a Júlia abraça a mãe e chora junto, porque ela sabe o quanto a mãe precisa desse dinheiro. Ela sabe que sem esse trabalho, elas não vão conseguir pagar o aluguel, não vão conseguir comprar comida. E Amélia chora de raiva, de medo, de frustração, porque ela trabalhou 3 anos naquela casa, aguentou humilhação, desrespeito, cansaço, tudo para garantir o futuro da filha, e agora perdeu tudo por causa da maldade daquele homem. E ela não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, só sabe que não volta mais naquela casa, nem que seja para morrer de fome. Ela não volta, porque dignidade não tem preço, e ela ainda tem dignidade, mesmo sendo pobre, mesmo sendo empregada doméstica, ela ainda tem respeito próprio, e ninguém vai tirar isso dela. Enquanto isso, na casa do Roberto acontece a maior briga que aquele casal já teve. Patrícia grita com ele: Você tentou se aproveitar da empregada? Você é nojento, Roberto, você é um lixo de ser humano. E Roberto tenta se defender. Não foi nada disso, você tá entendendo errado. Eu só fiz uma brincadeira. Mas Patrícia não é idiota. Ela viu a cara da Amélia. Ela sabe que não foi brincadeira. E ela continua gritando:
Você tem tudo, Roberto. Você tem dinheiro, tem família, tem respeito. E não te basta. Você quer mais. Você quer ter poder sobre quem não pode se defender. Você quer humilhar quem já é humilhado. Que tipo de homem faz isso? E Roberto tenta minimizar. Para de drama, Patrícia, não aconteceu nada. E é aí que ela explode de vez. Não aconteceu nada porque eu cheguei. Mas o que você ia fazer se eu não tivesse chegado? Hein? O que você ia fazer com aquela mulher indefesa? E Roberto não responde. Porque ele sabe. Ele sabe exatamente o que ia fazer. E Patrícia também sabe. E nesse momento, ela toma uma decisão. Eu quero o divórcio, Roberto. Eu não quero mais viver com você. Eu não consigo mais olhar para sua cara. E sai do quarto batendo a porta. Os dias passam. Amélia procura emprego, mas não acha. Ela manda currículo para 20 casas diferentes. Ninguém chama. O dinheiro tá acabando. O aluguel tá atrasado. A geladeira tá vazia. Júlia tem que faltar na escola porque não tem dinheiro pro transporte. A situação tá desesperadora. E Amélia começa a pensar em voltar naquela casa. Começa a pensar que talvez tenha exagerado. Talvez devesse ter ficado quieta. Talvez devesse ter aguentado mais um pouco. Mas toda vez que pensa nisso, ela lembra do olhar do Roberto. Lembra do tom de voz dele. Lembra do medo que sentiu. E sabe que não pode voltar. Não pode se colocar naquela situação de novo. Então, ela continua procurando. Continua tentando. Até que uma semana depois ela recebe uma ligação. É a Patrícia. E ela fala uma coisa que Amélia nunca imaginou que ia ouvir. Amélia, eu preciso falar com você. Pessoalmente, é muito importante. Por favor, me encontra amanhã no Shopping Morumbi. No Starbucks do 2º andar, meio-dia. Eu preciso te contar uma coisa sobre você, sobre sua vida, sobre seu passado. Uma coisa que vai mudar tudo. E desliga. Amélia fica sem entender nada. Que história é essa de passado? Que coisa que vai mudar tudo? Ela não conhece a Patrícia, nunca conversou de verdade com ela. Por que a mulher quer falar sobre o passado dela? Mas a curiosidade é maior que o medo. Então, no dia seguinte, Amélia vai até o shopping. Chega no Starbucks, meio-dia em ponto. E vê a Patrícia sentada numa mesa do canto, sozinha. E quando a Patrícia vê, ela levanta e abraça a Amélia. Isso mesmo. Abraça. E fala chorando. Me perdoa, Amélia. Me perdoa por tudo. Por ter te tratado mal. Por ter sido cega. Por não ter visto quem você realmente é. E Amélia fica completamente perdida, sem entender nada. Senhora Patrícia, o que está acontecendo? Por que a senhora está falando assim? E Patrícia pede para ela sentar, respira fundo e começa a contar uma história que vai virar a vida da Amélia de cabeça para baixo. Patrícia começa. Amélia, depois daquele dia, depois do que aconteceu com o Roberto, eu comecei a investigar você. Eu queria saber quem você era, de onde você veio. Queria entender por que você aguentou tanto tempo trabalhando na nossa casa com toda a humilhação que a gente te fez passar. E Amélia interrompe. Mas por que a senhora investigou? Eu não sou ninguém, sou só uma empregada. E Patrícia continua. Eu contratei um investigador particular. Pedi para ele descobrir tudo sobre você, sua infância, sua família, tudo. E o que ele descobriu me deixou em choque. Me deixou sem chão. Me fez perceber que eu e minha família somos as piores pessoas do mundo. E ela tira um envelope da bolsa e entrega para Amélia. Abre isso, lê o que está escrito aí. É um relatório do investigador. Tem fotos antigas, certidões, documentos. Tudo que prova o que eu vou te contar agora. E Amélia abre o envelope com as mãos tremendo. Dentro do envelope tem fotos antigas em preto e branco, fotos de hospital, certidões, documentos amarelados pelo tempo. E Patrícia começa a explicar. 38 anos atrás, no dia 15 de março de 1987, numa maternidade pública aqui em São Paulo, nasceram 2 bebês na mesma hora, mesma sala de parto, 2 meninos. Um era filho de uma mulher rica que não podia ter filhos e tinha conseguido adotar uma barriga de aluguel. O outro era filho de uma mulher pobre que trabalhava como empregada doméstica. Só que, naquela madrugada, aconteceu uma tragédia. Aconteceu um incêndio na maternidade. Foi um curto-circuito. As luzes apagaram. Começou a pegar fogo. Todo mundo entrou em pânico. Enfermeiras correndo com os bebês, mães gritando, médicos tentando apagar o fogo. Foi um caos.
E no meio daquela confusão toda, os 2 bebês foram trocados. E quando Patrícia fala isso, Amélia sente o mundo girar. Trocados? Como assim trocados? E Patrícia continua com lágrimas escorrendo. O bebê da mulher rica foi entregue para a mulher pobre, e o bebê da mulher pobre foi entregue para a mulher rica. E ninguém percebeu. Foram só descobrir a verdade 30 anos depois, quando fizeram exame de DNA por outro motivo. Amélia está em choque. Não consegue processar o que está ouvindo. E Patrícia continua. Aquela mulher rica que adotou a barriga de aluguel era eu, Amélia, eu e o Roberto. A gente não podia ter filhos. Então a gente pagou uma mulher para gerar nosso bebê com o óvulo de uma doadora e o esperma do Roberto. Só que no dia do parto os bebês foram trocados. E a gente levou para casa o filho da empregada que estava na cama do lado. E ela levou o nosso filho, o filho que eu carreguei no colo por 30 anos, que eu criei, que eu amei. Não era meu filho biológico, era o filho da empregada. E o meu filho biológico, o filho que saiu de mim, foi criado na pobreza, na favela, passando necessidade. E nesse momento Amélia entende onde isso vai dar. Entende o que Patrícia vai falar em seguida. E ela começa a chorar, antes mesmo de ouvir, porque ela já sabe. No fundo ela já sabe. E Patrícia confirma. Aquela empregada que teve o bebê na mesma noite que eu era sua mãe Amélia. E o bebê que foi trocado era você. Você que deveria ter sido criada como rica. Você que deveria ter tido tudo, você passou a vida inteira servindo a família que deveria ter sido sua. Você limpou a casa que deveria ser sua. Você cozinhou para quem deveria ter cozinhado para você. Você foi humilhada pelas pessoas que deveriam ter te criado. Como filha. O silêncio que cai naquela mesa é ensurdecedor. Amélia não consegue falar. Não consegue respirar direito, só consegue chorar. Chorar por tudo que ela perdeu. Por tudo que ela sofreu. Por tudo que foi tirado dela, sem ela nem saber. 38 anos de sofrimento. 38 anos na pobreza. 38 anos sendo tratada como inferior, quando na verdade, ela deveria ter nascido rica, deveria ter tido estudo, oportunidade, conforto, e enquanto isso o filho da empregada foi criado como rico, teve tudo, não passou necessidade nenhuma. E o pior de tudo, o pior mesmo, é saber que ela trabalhou 3 anos na casa que deveria ser dela, limpando, cozinhando, servindo as pessoas que deveriam ter sido seus pais e sendo humilhada por eles. E Patrícia continua chorando e pedindo perdão. Me perdoa, Amélia. Eu não sabia. Eu juro que não sabia. Mas agora que eu sei, eu não consigo viver com essa culpa. Você sofreu a vida inteira por causa de um erro do hospital. Você foi roubada da sua própria vida e eu nem tenho como te compensar por isso. Não tem dinheiro no mundo que pague o que você passou. Amélia finalmente consegue falar, a voz saindo trêmula e baixa. E o meu filho? Onde está o meu filho biológico? Aquele que vocês criaram como filho de vocês? E Patrícia respira fundo. Ele não sabe de nada ainda. Ele está viajando pela Europa. Ele se formou em administração. Está fazendo MBA em Londres. Está vivendo a vida de rico que deveria ter sido sua. E eu vou contar para ele. Vou contar tudo quando ele voltar. Mas antes eu precisava falar com você. Precisava te pedir perdão. Precisava que você soubesse a verdade. E Amélia pergunta a pergunta mais difícil. E o filho de vocês? Aquele que minha mãe criou como se fosse dela? Ele tá onde? E Patrícia abaixa a cabeça. Ele morreu, Amélia. Morreu há 5 anos. Foi baleado numa tentativa de assalto perto da favela onde ele morava com sua mãe. Sua mãe que o criou a vida inteira, sem saber que ele não era filho dela. Ela morreu de desgosto 2 meses depois. De tanto sofrer pela morte dele, os 2 já morreram. E eu fiquei sabendo de tudo isso só agora pela investigação. E quando Amélia ouve isso, ela desmorona completamente, porque ela perdeu a mãe que criou ela, perdeu o filho biológico que nem conheceu, perdeu tudo. Patrícia continua. Eu tô me divorciando do Roberto. Não consigo mais viver com ele depois do que ele fez com você, depois de saber quem você realmente é. E eu quero te compensar, Amélia. Quero te dar o que é seu por direito. Metade de tudo que eu e o Roberto construímos pertence a você, porque você deveria ter sido nossa filha. Você deveria ter crescido naquela casa. Então eu vou te dar sua parte.
Vou transferir metade das propriedades para o seu nome. Metade do dinheiro, metade de tudo. Porque é o mínimo que eu posso fazer. Eu sei que não apaga o sofrimento. Não traz de volta os anos perdidos. Mas pelo menos você vai poder viver o resto da sua vida com dignidade. Sua filha vai poder estudar na melhor faculdade. Vocês vão ter uma casa de verdade. Não vão passar mais necessidade. E Amélia não sabe o que sentir. Se sente alívio pelo dinheiro ou raiva por tudo que perdeu. Se sente feliz por finalmente ter justiça ou triste por tudo que sofreu. É uma mistura de sentimentos tão forte que ela nem sabe se quer chorar ou gritar. Os dias seguintes são um turbilhão. Patrícia cumpre o que prometeu. Transfere metade de tudo para o nome da Amélia. A casa, os carros, o dinheiro, tudo. Amélia de repente tem mais de 10 milhões de reais na conta. Tem apartamentos, tem investimentos. Tem tudo que ela nunca teve na vida. E a primeira coisa que ela faz é comprar uma casa. Uma casa de verdade, com 3 quartos, jardim, churrasqueira, para ela e para a filha. E ela chora quando recebe as chaves. Chora de felicidade, mas também de tristeza. Porque ela pensa na mãe que criou ela, que trabalhou a vida inteira como empregada, sem saber que estava criando a filha de outra pessoa, e que morreu, sem saber a verdade, sem ter tido uma casa assim, sem ter tido conforto, sem ter descansado um dia na vida. E Amélia promete para ela mesma que vai honrar a memória da mãe, vai fazer tudo valer a pena. Roberto fica sabendo de tudo e entra em desespero total, porque agora ele percebe a dimensão do que fez. Ele tentou se aproveitar da própria filha biológica sem saber. Ele humilhou, maltratou, desrespeitou a pessoa que deveria ter sido sua filha, a pessoa que ele deveria ter protegido, amado, cuidado. E o peso dessa descoberta é tão grande que ele entra em depressão profunda. Não consegue sair da cama, não consegue trabalhar, perde as concessionárias porque não consegue mais administrar nada. Os filhos dele descobrem a verdade e cortam contato com ele por causa do que ele fez com a Amélia. A Patrícia se divorcia e fica com metade do que sobrou. Roberto perde tudo: dinheiro, família, respeito, dignidade, tudo. E fica sozinho num apartamento pequeno vivendo de uma pensão que a ex-esposa paga. E toda noite ele acorda suando, tendo pesadelos com a cena da Amélia de joelhos limpando o chão, porque agora ele sabe que aquela mulher era sua filha, e ele nunca vai conseguir apagar isso da memória, nunca vai conseguir se perdoar, nunca vai conseguir dormir em paz de novo. Amélia, por outro lado, tenta reconstruir sua vida, coloca a Júlia na melhor escola particular de São Paulo. A menina que estava quase desistindo dos estudos agora tem tudo o que precisa: material, uniforme, transporte. E ela floresce, tira notas excelentes, faz amigos, é feliz. E Amélia, vendo a filha feliz, sente que valeu a pena tudo que ela passou, porque agora a Júlia não vai ter o mesmo destino dela, não vai precisar trabalhar como empregada, não vai passar necessidade, não vai ser humilhada, vai ter oportunidade, vai ter futuro, vai ter dignidade. E isso para Amélia já é tudo, já é mais do que ela sonhou a vida inteira. Mas ainda tem algo que ela precisa fazer. Ainda tem uma conta que precisa ser acertada. Amélia marca um encontro com o filho biológico, aquele que foi criado como filho do Roberto e da Patrícia, o tal que estava fazendo MBA em Londres. Ele volta para o Brasil para conhecer ela. O nome dele é Felipe, 28 anos, formado em administração. Sempre viveu como rico sem saber que a mãe verdadeira dele passou a vida limpando a casa onde ele morava. E quando Amélia encontra ele pela primeira vez, ela olha para a cara dele e vê traços dela, vê o nariz dela, vê os olhos dela, vê que ele é filho dela mesmo. E ela chora, porque esse encontro deveria ter acontecido 28 anos atrás. Na maternidade, no dia que ele nasceu, ela deveria ter sido a primeira pessoa a pegar ele no colo. Deveria ter amamentado ele, deveria ter criado ele. Mas tiraram isso dela, tiraram o direito dela de ser mãe do próprio filho, e agora eles são dois estranhos se encontrando pela primeira vez. Felipe também chora, porque apesar de ter sido criado com todo conforto, ele sempre sentiu que faltava alguma coisa, sempre sentiu que não se encaixava naquela família, sempre foi diferente do Roberto, sempre foi mais sensível, mais humano, mais empático.
E agora ele entende por quê. Porque ele não é filho do Roberto. Ele é filho da Amélia. Ele tem o sangue dela. E isso explica muita coisa. E ele pede desculpas. Me perdoa por tudo que você passou. Me perdoa por ter tido a vida que deveria ter sido sua. Eu não sabia de nada. Se eu soubesse, teria feito algo. Teria te ajudado. E Amélia abraça ele e fala: Não é sua culpa, filho. Você não escolheu nascer naquela família. Você não escolheu nada disso. Você é tão vítima quanto eu. A diferença é que você foi vítima de ter tudo. E eu fui vítima de não ter nada. Mas os dois perdemos o mesmo. Perdemos a chance de sermos mãe e filho de verdade. E eles ficam ali, abraçados, chorando juntos, tentando recuperar os anos perdidos. Felipe decide então fazer algo para compensar. Ele usa todo o dinheiro que tem, toda a herança que recebeu dos pais adotivos, e cria uma ONG que ajuda empregadas domésticas. Ele oferece curso de capacitação, ajuda jurídica, psicológica, tudo de graça, porque ele sabe que a mãe dele passou por tudo isso, e ele quer evitar que outras mulheres passem pelo mesmo. Quer dar voz para quem não tem, quer defender quem não pode se defender. E Amélia fica orgulhosa dele, fica orgulhosa de ver que, apesar de ter sido criado por pessoas ruins, ele cresceu e se tornou uma pessoa boa. E isso para ela é a maior prova de que sangue não mente, de que ele sempre teve o coração dela, mesmo sem saber que ela era a mãe dele. E Roberto? Roberto vive os últimos anos da vida dele sozinho, arrependido, destruído. Ele tenta pedir perdão para Amélia, mas ela não aceita. Ela não consegue perdoar, não consegue esquecer tudo que ele fez, todas as humilhações, todos os desrespeitos, e principalmente não consegue esquecer daquele dia que ele tentou se aproveitar dela quando ela estava de joelhos limpando o chão. Aquele dia que podia ter sido ainda pior se a Patrícia não tivesse chegado. Então ela olha para a cara dele e fala: Você não merece perdão, Roberto. Você não merece paz. Você merece carregar esse peso pro resto da vida. Você merece acordar todo dia lembrando do que fez. Você merece sofrer, porque eu sofri 38 anos por causa de um erro que não foi meu. Então agora você vai sofrer pelo resto da vida por causa de um erro que foi seu. E diferente de mim você merece. E ela vira as costas e sai, deixando ele ali, um homem velho, sozinho, chorando, pedindo perdão para alguém que nunca vai perdoar. Amélia hoje mora numa casa linda, tem dinheiro na conta, tem a filha estudando, tem o filho biológico de volta na vida dela, tem tudo que sempre sonhou. Mas quando ela olha para trás e vê tudo que perdeu, todos os anos que sofreu, ela não consegue sentir felicidade completa, porque não tem dinheiro no mundo que devolva o tempo perdido, não tem casa bonita que apague as memórias das humilhações, não tem conta bancária cheia que faça ela esquecer das vezes que passou fome, que dormiu no chão, que chorou escondida no banheiro. Então sim, ela tem tudo agora, mas o que ela realmente queria era ter tido tudo desde sempre, ter crescido com a família que deveria ter sido dela, ter tido a infância que foi tirada dela, e isso ela nunca vai ter de volta. Então, no final das contas, todo mundo perdeu. Roberto perdeu a família e a dignidade. Patrícia perdeu o casamento e a ilusão de felicidade. Amélia perdeu 38 anos de vida. Felipe perdeu a chance de crescer com a mãe de verdade. Todo mundo perdeu alguma coisa importante, e ninguém pode voltar atrás e consertar. E a moral dessa história? A moral é que a gente nunca sabe quem é a pessoa que está limpando nosso chão, cozinhando nossa comida, lavando nossa roupa. A gente acha que pode tratar qualquer um mal só porque paga um salário. Mas a gente esquece que todo mundo tem história, todo mundo tem dor, todo mundo é filho de alguém, todo mundo merece respeito. E se a gente não respeitar, se a gente humilhar, se a gente maltratar, uma hora a vida cobra, uma hora a verdade aparece, e quando aparecer, já vai ser tarde demais para pedir desculpa, vai ser tarde demais para consertar o erro. Então trata todo mundo bem desde o começo, trata todo mundo com dignidade desde sempre, porque você nunca sabe. A pessoa que você está humilhando hoje pode ser a pessoa que deveria ter sido sua família, pode ser a pessoa que um dia vai ter poder sobre você, pode ser a pessoa que vai fazer você se arrepender pelo resto da vida de ter sido quem você foi. Se você chegou até aqui,
Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Você já tratou alguém mal e se arrependeu depois? Você já descobriu algo sobre alguém que mudou completamente a forma como você via essa pessoa? Porque essa história é real. Aconteceu de verdade. Só mudei os nomes para proteger a privacidade de todo mundo envolvido. Mas a essência da história é verdadeira. Mostra como a vida dá voltas. Como o que a gente faz volta pra gente. Como a gente tem que tratar todo mundo com respeito porque a gente nunca sabe o que o outro tá passando. E principalmente mostra que dinheiro não define o valor de ninguém. Porque a Amélia sempre foi valiosa, sempre foi digna, sempre foi importante. Mesmo quando não tinha nada, mesmo quando era tratada como nada, ela sempre foi alguém. E o Roberto só descobriu isso quando era tarde demais. E agora, ele vai carregar esse arrependimento pro resto da vida dele.